Eu estou agora, nesse momento, em Brasília, estou acompanhando as equipes da Univaja que estão coordenando os trabalhos efetivos de busca desde domingo às 10 horas da manhã, né? Queria fazer uma ressalva, né, em relação a como a nota do governo tem mencionado, né, dessa grande preocupação e esses esforços necessários, né, que estão sendo desprendidos, eles se resumem a 7 militares da Marinha, 2 agentes da Polícia Federal na região, né? A Univaja conta, desde o começo dos trabalhos, com o pessoal da Polícia Militar, né? Que está acompanhando os trabalhos, inclusive tendo que contar com um aporte de embarcação, combustível, rancho, etc., para a Polícia Militar fazer esses trabalhos. E agora a informação do deslocamento de 11 mais de Manaus, da PM. Queria frisar que Tabatinga, né, a cidade próxima da região, existe um batalhão de fronteira, né, e uma capitania dos portos, né, onde você teria um efetivo, né, tanto de militares quanto de estrutura, né, para potencializar essas buscas na região, né? Então, essa Na sua, informação, né, de uma força-tarefa, de uma operação organizada, ela não se confirma, né? Quem está fazendo os trabalhos na região, de fato, é a Univaja. Tem mas a, agora de manhã uma promessa de um helicóptero saindo de Manaus, mas não se tem a confirmação que ele saiu do batalhão. Agora, Leonardo, você conhece essa região, né? Você tem informação. É totalmente insuficiente essa quantidade de homens, né? Queria até que você falasse a respeito disso. Quando você fala que não é uma verdade, que é uma força-tarefa, você acha que falta vontade do governo de ir atrás disso? Falta vontade, como falta vontade em todos os outros aspectos em relação à proteção da Amazônia e os direitos dos povos indígenas, sobretudo territorial, né? A gente comentava mais cedo, isso não é um fato isolado, isso é um modus operandi, né? A questão é que o Bruno Pereira tem uma rede de apoio muito grande e se trata de um jornalista internacional. Eu fico questionando quantas situações parecidas a essas, né, do possível sumiço, né, e num contexto de ameaça permanente das pessoas que fazem o trabalho de proteção ambiental e de direitos indígenas, né, que a gente não tem informação, né? Mas eu queria me focar aqui nessa situação atual, né? É desfaçatez desse governo falar que existe esforços necessários sendo disponibilizados, né, e etc., né? É patético. Ô, Você tem um Leonardo, batalhão e uma capitania dos portos a poucas horas da região, né? Leonardo, qual que seria, na sua avaliação, o contingente necessário para fazer as buscas? Porque a área é muito grande, né? Uma área, o Vale do Javari tem o tamanho de Portugal. É claro que eles não estão, a área que eles podem estar é um pouco menor, mas o que a gente tem visto é que não tem envolvimento de aeronaves, de helicópteros, de satélite, embarcações, colocaram aquela lancha de floresta, uma só. Na sua avaliação, qual que seria o tamanho do contingente que deveria estar lá, ou os equipamentos que deveriam estar envolvidos nessa busca? Sakamoto, a Univaja fez, assim, isso que você colocou precisa ser bem esclarecido, né? Porque isso também é uma falácia que o governo está usando. O Vale do Javari é uma enormidade, é muito difícil fazer os trabalhos ali. O que a gente precisa lembrar que o local de sumiço, de último avistamento do Bruno e Dom Phillips foi muito bem definido, né? É uma região já próxima à fronteira com o perímetro da terra indígena Vale do Javari, mas já ali fora, né, nesse percurso aí da terra indígena até Atalaia, uma região, né, uma via fluvial bem navegável e com um certo trânsito, né? Então, assim, a área de busca é limitada a isso, né? A Univaja, desde ontem, faz solicitações bem
bem efetivas, assim, em termos de número, né? Eles solicitaram um contingente de 25 pessoas da Marinha, né? Se não me engano, um contingente da Polícia Federal para fazer o inquérito, né? Uma vez que a gente está falando de um sumiço pós processos de ameaça a essas pessoas, né? E do Exército também, um contingente de 25 também, né? O Exército não se pronunciou, teve essa nota, não tem nem adjetivo para chamar essa nota, né? Falando que eles estão prontos, mas precisam ser acionados pelo escalão superior para executar os trabalhos. E a Marinha, nesse momento, está com 7 pessoas na região. A novidade é que eles levaram um jet ski, né? Que a ideia é justamente isso, porque a região tem essa questão desses furos, né? Que são esses canais, em função da alta Agora, né? Vai criando Leonardo, esses canais e precisa fazer essas buscas dentro desses canais. Leonardo, a gente sabe que num momento como esse, desaparecidos na selva amazônica, cada minuto é essencial e pode ser a diferença entre a vida e a morte. Na sua experiência, ou mais genericamente falando, em pessoas que desaparecem na selva, supondo que tenham sobrevivido, quanto tempo é preciso para achá-las com vida? E a partir de que momento você passa a acreditar que a chance fica muito baixa? Joel, isso é difícil. A gente teve uma situação aí na região do Madeira que duas crianças indígenas desapareceram, ficaram semana desaparecidas e apareceram, né? Assim, né? Com situação de saúde precária, etc. Mas, né? Não tem como a gente dimensionar isso. Precisa lembrar que o Bruno é uma pessoa experiente no ambiente amazônico, ele é um expedicionário, né? Ele é uma pessoa que convive com os povos indígenas, ele tem esse conhecimento de sobrevivência na selva, né? Então, isso dá um certo a gente pode se agarrar a esse fio de esperança, né? Mas A ao mesmo questão tempo, Leonardo, isso, né? Ele tem essa esperança por ser uma pessoa experiente na selva. Por outro lado, eu também queria que você falasse sobre as ameaças e o que tem acontecido em relação ao Bruno, a história do Bruno, né? Que faz com que vocês todos que a gente está conversando estejam extremamente preocupados com o que possa ter acontecido com o Bruno. Ele estava sendo alvo de que tipo de ameaça? Por que tipo de pessoa? Né? Qual é o motivo disso? No que estava Bruno pesquisando e trabalhando neste momento para que ele pudesse ser alvo aí de um ataque, de um crime? Ok, Fabíola, justamente é essa questão que preocupa, né? É a situação de ameaça, né, e de insegurança na região, né? O Bruno é uma pessoa que atua naquela região há muitos anos, né? Ele foi coordenador da FUNAI, realizando, no Vale do Javari, realizando, sobretudo, ações de proteção territorial, de fiscalização, né, em colaboração com a Polícia Federal, o Exército, o IBAMA, etc. Ele fez um trabalho muito sério contra invasores, né, pesca predatória, que sempre tem um elo, vamos dizer assim, com a questão do narcotráfico nessas regiões de fronteira, né, a questão de garimpo, né, de desmatamento e etc. Né? E ele sempre foi ameaçado nesse sentido. Inclusive, quando ele morava em Atalaia, em Tabatinga, ele tinha que tomar uma série de cuidados em relação à segurança pessoal dele, né? E agora, depois que ele tirou essa licença da FUNAI, ele continua servidor da FUNAI, mas licenciado, não remunerado, ele começa a fazer esse apoio para os trabalhos de vigilância da Univage, das equipes de vigilância da Univage composto por indígenas. E eles estão fazendo exatamente o que o Estado não faz mais na região, né? Nem FUNAI, enfim, nenhum órgão efetivo, né? E eles estavam encontrando invasores, madeireiros, pescadores, sobretudo, né? E aí eu estou falando de pescadores de quelônios, né? Grandes peixes, né? Pirarucu e etc., né?
E essas pessoas, que são justamente pessoas que têm essa base de operação nessas comunidades fora da terra indígena, por onde o Bruno e o Dom passaram, que vinham ameaçando, né, essas equipes de vigilância, e o Bruno, né, como um dos articuladores disso, o Beto Marubo, da Univaja, e o Eliésio também, né, pessoas que foram ameaçadas aí, há poucos dias, inclusive, receberam bilhetes ameaçando de morte, né, falando para parar as ações de vigilância, senão eles iam ter um fim, né? Esses tipos de ameaça, Leonardo, elas têm aumentado nos últimos tempos? Qual é a análise que você faz em relação ao aumento no número de ameaças e também de casos de desaparecimento, né? Como você disse, a gente está aí e toda a imprensa internacional é de olho porque justamente tem ali um jornalista inglês, né, do The Guardian, capa do The Guardian neste momento, de outros jornais internacionais, mas você disse assim, outros casos acontecem. Vocês têm dados a respeito disso? Quer dizer, nos últimos tempos, o número de pessoas que possam ter sido mortas em crimes como esse, que a gente já está aqui pensando que pode ter acontecido algum tipo de crime justamente por essas ameaças tão frequentes? Então, Fabiola, assim, dados, assim, estatísticos, eu não tenho, como observatório, eu não tenho para te dar. A gente acompanha algumas indigenistas que trabalham em campo e o assédio a essas pessoas está cada vez maior, né? As ameaças a essas pessoas estão cada vez maior, né? A gente está falando de pessoas que atuam no Mato Grosso, no Maranhão, no Acre, etc., né? O que chama atenção é que o aumento dessas denúncias, muitas vezes, agora de forma nenhum pouco constrangimento, né, de se colocar a público, inclusive nas redes sociais, o que chama atenção é o assédio institucional que essas pessoas têm sofrido, né, por parte das coordenações da FUNAI, né, na execução desses trabalhos, né, quando eles estão defendendo esses direitos territoriais, né. Então, hoje você tem a ação desses pistoleiros, desses bandidos ambientais na região, né, sempre aparados por grupos econômicos e políticos locais, né, e agora também sofrendo retaliações ou constrangimentos, né, pelos seus coordenadores em Brasília, seja na FUNAI, seja no IBAMA, no ICMBio, os casos aí são inúmeros para a gente apontar, né? Nessa região, né, que a gente está falando, do Vale do Javari, tem se intensificado na figura dessas lideranças indígenas, desses vigilantes indígenas, que estão fazendo somente, né, defendendo territórios que é garantido constitucionalmente, né, e que o Estado está sendo omisso, né, como a gente disse mais cedo, não é um caso isolado, isso é um modo operante, e isso é propagado, inclusive, né, pelo chefe do executivo, né, ele é uma pessoa que apoia esse tipo de ação, né, inclusive querendo derrubar os ganhos de direito que essas populações conseguiram, né, nesse processo de redemocratização do país.